Olá, meus amigos e amigas do nosso canal, Na Comunhão dos Santos. Eu me chamo Marcos e hoje venho aqui trazer para vocês a vida de um homem de Deus. Hoje iremos abordar a verdadeira história do apóstolo, aquele que faz aquilo que Jesus fazia e carrega consigo os sinais que Deus dá para confirmar a sua palavra e sua pregação. A vida deste homem de Deus se resume nesse capítulo 9 de São Lucas, de 1 a 2. Reunindo Jesus, os 12 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Esta foi a missão e o ministério do saudoso Padre Rufus, a quem iremos conhecer agora. Nascido no dia 5 de maio de 1933, em Bandorá, Bombaim, Índia. Foi doutorado em teologia bíblica. Foi sacerdote na Arquidiocese de Bombaim, na Índia. Estudou filosofia, teologia e Sagrada Escritura em Roma, onde foi também ordenado em 1956. Durante vários anos, serviu como diretor de 4 escolas secundárias em Mombaim, além de pregador de retiros, conferencista e professor de Bíblia. Ele foi também editor da Revista Nacional Carismática da Índia, Carisíndia, e professor de Sagrada Escritura em cursos de pós-graduação em vários institutos teológicos pontifícios. Foi presidente da Associação Internacional para o Ministério de Libertação e vice-presidente da Associação Internacional de Exorcistas. Publicou numerosos artigos bíblicos, teológicos, especialmente sobre evangelização e cura. Conheceu a Renovação Carismática Católica, RCC, em 1972, logo quando esse movimento eclesial teve início na Índia. Foi designado pelo arcebispo Cardeal Gracias para se dedicar exclusivamente a esse movimento. Desde então, atua pregando em encontros, retiros e missões por todo o seu país e também pela Ásia, África, Europa e em alguns lugares na América Latina, como o Brasil, onde esteve várias vezes, inclusive na comunidade Canção Nova. Padre Rufus também foi diretor do Instituto Bíblico Carismático Católico. Mais tarde vai dizer o próprio Padre Rufus, em uma coletiva. Ele disse assim: agradeço a Deus para começar a minha família, onde a semente da minha vocação foi semeada. Somos originados de uma comunidade de cristãos indianos, os habitantes originais de Bombaim, agora chamada de Mumbai, cujos antepassados foram evangelizados por São Francisco Xavier há cerca de 400 anos atrás. Éramos uma família ferrenhamente católica, rezando o rosário diariamente ajoelhados diante do altar da família, com a imagem do Sagrado Coração entronizado, e sempre tivemos o nosso jantar juntos, compartilhando os acontecimentos do dia. Foi a partir de meus pais que recebi pela primeira vez a minha fé católica, a educação cristã e os valores morais e familiares. Eu era visto como um menino bom e inteligente, mas não confiável o suficiente, até mesmo pela minha mãe, para ser enviado para uma loja porque eu esquecia de trazer de volta as compras. Minha educação cristã foi reforçada em nossa aldeia pelo precursor das atuais comunidades eclesiais de base, onde numa mesa centrada transversal redonda da aldeia, toda a comunidade se reunia para oração e comunhão. Nossas portas estavam abertas para qualquer um. Todos sabiam um do outro. Os doentes eram visitados por todos. Um funeral era assistido por todos. A comunidade da aldeia era de fato uma família cristã. Fiquei, no entanto, meio isolado
por todos os meninos e meninas da aldeia, como sendo demasiado suave e tímido para participar nos seus jogos animados e barulhentos, e fui mantido de lado. A nossa aldeia foi realmente abençoada por fazer parte de uma paróquia unida, cuja matriz foi construída cerca de 400 anos atrás pelos missionários portugueses. A escola dominical foi o terreno de florescimento da minha fé e o seu altar se tornou o berçário da minha vocação. Entretanto, embora eu fosse atraído para servir, senti-me atraído para o sacerdócio desde muito cedo. Eu criei coragem para se tornar coroinha só mais tarde, já que eu estava com medo que o missão enorme e pesado pudesse escapar de minhas mãos e cair no chão. Inspirado pelo nosso diretor sacerdote dedicado e motivado pelos nossos mestres e professores dedicados, não era de estranhar que de nós, do escritório da congregação da escola de Nossa Senhora, juntaram-se ao sacerdócio ou à vida religiosa. No entanto, eu ainda era o mesmo aluno, estudioso, mas tímido, que, com medo de recitar um poema para a competição de locução da escola, se recusou a ir à escola naquele dia. Mas sempre fui incentivado por um mestre particular, então seminarista, e agora cardeal Simão Pimenta, que ainda não posso acreditar que eu sou o mesmo menino que ele ensinou na escola. Chamado quem tinha predestinado, está em Romanos 8:30, e queria Marcos 3:13, para sermos santos, 1 Coríntios 1:2, a ser santos e amados por Deus, Romanos 1:7, e designado como apóstolos, Romanos 1:1. O primeiro dos três chamados, ou graças divinas, foi a minha adesão ao seminário em Mumbai. Foi uma decepção para meus pais, que aspiraram me mandar para Oxford, e um desgosto para o reitor jesuíta espanhol, que parecia assustado ao me ver entrar nos portais do seminário de calças curtas e insignificante. Eu era abaixo da altura mínima, como ele mesmo me mediu, e somado a isso, minha mãe também insistiu para que eu, sendo frágil, deveria receber apenas água quente para o banho. Naquele tempo não existiam duchas ou chuveiros no seminário, nem na maioria das casas. Eu era bem comportado e bem estudioso, mas muito ensimesmado e tímido, quieto a tal ponto do reitor muitas vezes me questionar no final do dia se eu tinha aberto a boca para falar algo, enquanto meus colegas seminaristas tinham dificuldades para manter a regra do silêncio. Ele também profetizou que eu nunca seria um pregador. Foi, portanto, uma surpresa para mim ao ser escolhida pelo meu arcebispo cardeal Gracias para continuar meus estudos sacerdotais por 8 anos, culminando com a minha tese de doutorado sobre Deus é Amor, no Colégio de Propaganda Fide Urbano, na cidade do Vaticano, Roma, em frente aos apartamentos papais de toda a Praça de São Pedro, da Universidade de Evangelização Premier da Igreja, que eu considero uma segunda chamada e pela graça de Deus. Percebi então que privilégio era pertencer como uma família e um só corpo à Igreja Católica Universal, com as bandeiras de todas as nações que voam sobre a fachada do colégio, e missas em todos os ritos da Igreja celebrado na Epifania, a festa de manifestação do Salvador, com os povos. E assim, nós, os 35, vindo de 20 países, que foram ordenados sacerdotes de Deus e do seu povo em Roma, no dia 22 de dezembro de 1956, nos comprometemos a nos recolher a cada 5 anos para um retiro, relembrando partilha e celebração. Voltei para Mumbai, com a profecia do meu vice-reitor que eu possa ser inteligente e piedoso, mas não era bom o suficiente para vir a ser um bispo, zumbido nos meus ouvidos. Essa notícia foi, no entanto, bom para mim, uma vez que por temperamento e escolha eu preferia ser um padre simples, como meu modelo, o cura Dars.
o São João Maria Vianney. Desconhecido e despercebido, sem ambição, exceto para ser um pastor santo e zeloso, até que após 13 anos de ministério ordinário, sacerdotal, nas paróquias e escolas paroquiais da arquidiocese, que foram realmente agradáveis, gratificantes e proveitosas, eu recebi uma chamada terceira e a graça de Deus de forma significativa no domingo de Pentecostes de 1972. A minha chance, ou encontro bastante providencial com a Igreja Católica Renovação Carismática. Havia muitas vezes comentários e brincadeiras quanto ao meu envolvimento carismático pelos meus colegas padres e meus colegas de ordenação. Na reunião FABC, perto de Calcutá, leste da Índia, em 1978, onde 3 dos líderes da renovação foram convidados a realizar um workshop diário em oração carismática para os bispos da Ásia. Um dos participantes, um arcebispo do Japão, que tinha sido meu seminarista, colega em Roma, e está agora no Vaticano, me abordou sem rodeios, dizendo: Rufus, sempre pensei que você fosse um padre bem equilibrado e bem comportado. Como é que você nunca se torna obcecado por essa moda de carismáticos? Mas, 3 anos mais tarde, a celebração conjunta do nosso Jubileu de Prata, em 1981, em Nagpur, Índia Central. Meus companheiros me queriam para pregar o retiro para eles, rezando para que eu não fosse me tornar um bispo, uma vez que senti que eu estava fazendo mais para o reino de Deus do que todos eles juntos. Por meio do que é chamado batismo no Espírito Santo, tive uma experiência avassaladora do amor de Deus, meu Pai, um encontro pessoal com Jesus como Salvador e Senhor, um derramamento de mudança de vida do Espírito Santo. Isso trouxe-me uma fome incrível e gosto pela palavra de Deus, uma sede insaciável e gosto pela oração, um desejo alegre de comunhão e uma profunda compaixão para os corações partidos e oprimidos. Houve assim uma grande mudança na minha vida e do ministério sacerdotal, onde algo me pedia para mudar o mundo de cabeça para baixo, dando aos outros o que eu havia recebido, através da proclamação e da oração. Relatórios de sacerdotes e de pessoas chegaram aos ouvidos do meu cardeal arcebispo Graças, que lançou-me contra a minha vontade para o ministério carismático em tempo integral na diocese, no país e em todo o mundo. Considerando que antes eu nunca preguei fora da minha paróquia por medo e nunca dei retiros, exceto para crianças em idade escolar, encontrei-me agora a ser chamado para pregar em missões paroquiais de toda a diocese, pregar em retiros do clero em todo o país e avançar da evangelização em todo o mundo, semana após semana, porque eu tinha feito o meu grito de São Paulo: ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Igual foi o compromisso e a alegria de ensinar as Escrituras aos jovens líderes leigos como diretor do Instituto Bíblico Carismático Católico em Mumbai, e na difusão da Boa Nova, como editor da mundialmente reconhecida revista Charisíndia, Cura e Libertação. O Senhor também me deu uma profunda convicção de que não era o suficiente chegar às multidões através da pregação do Evangelho, mas que também deveria tocar a vida delas através dos sacramentos da reconciliação e o ministério de cura e libertação. Mas não esperava que este ministério de proclamação dupla, poderosa de preocupação e compaixão, seria tão reconhecido. Fui então selecionado para coordenar os ministérios de cura e libertação em todo o mundo como membro do Conselho Internacional da Renovação Carismática Católica e fui eleito vice-presidente da Associação Internacional dos Exorcistas e, acima de tudo, à frente da Associação Internacional de Libertação, e conduziu as escolas de formação neste ministério difícil, mas necessário em muitos países. Padre Rufus ainda declara no seu Jubileu de Ouro em 2006, dizendo: como estou chegando ao Jubileu de Ouro da minha ordenação sacerdotal
e 22 de dezembro de 2006. A ideia veio a mim que eu nunca teria imaginado, que eu teria um dia começar a assumir o comando do Senhor, aos seus apóstolos tão a sério, para sair para todo mundo, anunciar a boa nova a toda criatura, para curar os enfermos e expulsar os demônios. Está em Marcos 16, 15 a 18. Como meu colega seminarista em Roma, mais tarde, diretor de Fátima College, Kilon Kerala, me disse, mais uma vez, para mim, você é o maior milagre do século XX. Não é meu mérito o meu fazer, mas porque Deus, o meu Pai, tinha escolhido. Jesus, meu Senhor, me chamou e do Espírito Santo que havia ordenado. A missa do Jubileu de Ouro foi celebrada na igreja de Santo Andreu, Branda, em 22 de dezembro de 2006, às 7h30, e em São Pio X, igreja Molundi, no dia 24 de dezembro, às 9 horas da noite, para coincidir com as vésperas de Natal ou missa da meia-noite. O padre indiano Rufus Pereira, de 78 anos de idade, foi, como foi dito, um dos exorcistas oficiais do Vaticano e morreu na madrugada de quarta-feira do dia 2 de maio de 2012, em Londres, Inglaterra. O religioso teve uma parada cardíaca enquanto dormia em casa. Segundo divulgou em suas redes sociais a irmã Kelly Patrícia, do Instituto ESED, no sábado passado, dia 28 de abril, quando ela esteve com ele. Rufus estava radiante e muito feliz, e já sentiu o céu. O sacerdote completaria 79 anos no próximo domingo, que ele morreu na quarta, então ele completaria naquele domingo, antes de sua morte. Era vinculado à arquidiocese de Mumbai, ex-Mumbai, no oeste indiano, região de muita influência católica e de descendentes de portugueses, os quais se uniram aos habitantes locais desde os descobrimentos. Daí a origem do sobrenome. O corpo do padre Rufus foi sepultado na Índia. O que marcou seu ministério foi sempre a sua pregação simples, onde sempre falava sobretudo do amor de Deus. Ele atraía milhares de pessoas, multidões. Um trecho bíblico que não podia faltar nas suas pregações do sacerdote era: Deus amou tanto o mundo que enviou seu único filho, para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em entrevista ao povo, na terceira edição da Misericórdia Brasil, o padre Rufus disse ter um propósito: trabalhar para ajudar as pessoas. Queria vê-las livres do mal, da possessão do demônio, das doenças espirituais. O religioso visitou 90 países, intercedendo pela libertação. Por isso que o demônio não gostava de mim, justificou ele mesmo. Para finalizar essa biografia, relatamos aqui 6 frases do padre Rufus, o tesouro da espiritualidade católica. Ele diz na primeira frase: o exorcismo não é aprendido, é um dom dado por Deus. Só o padre pode fazer o exorcismo. Com o contato com as pessoas e com o trabalho é que se vai se desenvolvendo. A segunda frase que padre Rufus disse foi a seguinte: eu percebi que tinha este dom quando rezei em uma pessoa por engano. E o demônio começou a falar e falou: você está falando demais. Eu vou vir de noite e vou cortar sua língua. E toda noite eu fiquei esperando ele vir e ele não veio. A terceira, eu senti que o demônio nunca ri, ele nunca está sorrindo, ele é muito sério e eu sou feliz e o demônio não gosta de mim. A quarta frase, ele vai dizer assim: não existe milagre maior do que o Satanás deixar uma pessoa, e isso é muito comum no Brasil. A quinta, o cristianismo é a religião da alegria. Na Bíblia, há muito claramente: alegrai-vos no Espírito Santo. Jesus veio para enxugar nossas lágrimas. Ele quer que sejamos pessoas de alegria e o demônio não gosta disso. E a quinta, tudo que eu faço em todos os eventos, em primeiro lugar,
é louvor e oração, porque o louvor e a oração devem nos levar a colocar o foco em Deus. Não estamos apenas cantando música, mas estamos louvando a Deus, porque quando isso acontece, o foco é em Deus, não no demônio nem em mim. É o poder do louvor. Aqui terminando essa biografia do saudoso Padre Rufus, podemos ainda citar a frase de São João Paulo II que diz: há santos que somente Deus sabe o nome. Obrigado, Padre Rufus. Rezemos uma Ave Maria agradecendo pela vida e pelo sacerdócio e ministério do Padre Rufus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Padre Rufus, intercedei por nós. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Não deixe de deixar sua curtida e seu compartilhamento. Fique com Deus, com as bênçãos da bem-aventurada sempre, Virgem Maria.